Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algumas citações de alguns livros que eu li e grifei e achei extremamente interessante porque são de dois autores que viveram no segundo século. Viver no segundo século traz um peso, uma autoridade muito grande sobre os seus escritos porque eles viveram muito próximos da vida dos apóstolos. Irineu de Leão e Inácio de Antioquia viveram no segundo século e o Irineu de Leão, Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, discípulo direto do apóstolo João. Então esses homens provavelmente viram os apóstolos e estavam com a tradição dos apóstolos, aquela que é ensinada por escrito e aquela que é ensinada oralmente, como diz o apóstolo Paulo. Então eles estavam com a tradição dos apóstolos muito fresca na sua memória, muito fresca na sua mente. E eles faziam parte dessa igreja primitiva, dessa igreja que estava bem próxima daquela que começou com os apóstolos no primeiro século. Então eles eram parte de uma igreja antiquíssima, a igreja cristã que Cristo fundou. Então eu achei extremamente interessante citá-las porque algumas dessas citações causam estranheza, não causam estranheza para alguns protestantes mais tradicionais, de igrejas mais antigas, de denominações mais antigas, como de presbiterianos para cima, presbiterianos, luteranos, anglicanos, podem não ter de fato dificuldades com esse texto, embora alguns eu acho que tem, principalmente presbiterianos, mas para frente disso, para depois disso, para o Batista para frente, muito provavelmente denominações desse tipo, de linhagem mais jovem, tem dificuldade com algumas dessas citações, porque impressionam, chocam um pouco quando você vê que esse tipo de linguagem, esse tipo de coisa era defendida por pessoas no segundo século e quando as pessoas quando leem acabam pensando, poxa, que estranho isso. Isso parece que é catolicismo, que é catolicismo romano, parece que é doutrina da Igreja Católica. E, de fato, na minha opinião, é claro que é doutrina da Igreja Católica. E eu quero compartilhar com vocês. É o seguinte, a primeira citação que eu coloquei, os temas nas citações que eu separei, fala sobre a Igreja de Roma. Irineu de Leão vai dizer o seguinte, no livro Contra as Heresias. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja. Como assim fundavam a igreja em Roma? A igreja não começou lá em Jerusalém? Claro que começou em Jerusalém, mas o entendimento católico de que o apóstolo Pedro estabelece a sua cátedra em Roma, e por isso a igreja de Roma possui alguma primazia, já estava na mente de Irineu de Leão. Mesmo que você pense assim, não, essa ideia ainda se desenvolveu mais, se você estiver pensando num tipo de desenvolvimento, como diz o John Henry Newman, mas tudo bem, esse tipo de pensamento já pode ser encontrado pelo menos em algum nível, lá em Irineu de Leão já. Então, depois tem mais citações sobre a igreja de Roma. Sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? A ideia de que os bispos possuem, então, que os bispos devem possuir uma ligação, uma sucessão apostólica para que a sua doutrina seja válida, para que de fato se prove que fazem parte da verdadeira igreja de Cristo, que seu ensinamento é de fato um ensinamento ensinado pelos apóstolos. Então, o que é a sucessão apostólica? Os apóstolos passaram o seu ensinamento e ordenaram pessoas ao ministério, e essas outras pessoas passaram seus ensinamentos e ordenaram outras com imposição de mãos, e ordenaram outras até que se chegue e se você faz essa conta de frente para trás, você vai chegar nos apóstolos. Se você não tem conseguindo fazer a conta se a denominação da sua igreja, fazendo as contas de quem ordenou o seu pastor, e o pastor que ordenou o seu pastor, e o pastor que ordenou o seu pastor, não chegam, então, aos apóstolos, a sucessão apostólica não existe na sua denominação. Algumas igrejas que arrogam para si terem a sucessão apostólica, alguns anglicanos, a igreja anglicana, pelo menos alguns que eu conheço, dizem que tem uma sucessão apostólica, e a igreja católica apostólica romana, e também a igreja ortodoxa oriental.
Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, na minha opinião, de fato tem a sucessão apostólica. Seguinte, então ele vai dizer o seguinte, Irineu de Lyon: e quando por nossa vez os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõem à tradição, dizendo que, sendo eles mais sábios do que os presbíteros, não somente, mas até dos apóstolos, foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade. Então, Irineu de Lyon está dizendo o seguinte, combatendo os hereges gnósticos, ele diz o seguinte: esses hereges estão indo contra nós, mas nós já mostramos para ele que nós é que possuímos a sucessão apostólica, que nós possuímos uma ligação direta com os apóstolos. Então esse argumento da sucessão apostólica era usado para demonstrar a legitimidade de uma doutrina. Assim, quando você vê hoje um católico dizendo: pô, mas sua doutrina começou a ser ensinada em 1500 e lá vai fumaça, no tempo da Reforma Protestante, a sua doutrina é inovadora, é nova, é jóia, só a Escritura não existe. O que você está falando? A nossa doutrina é uma doutrina de 2000 anos atrás, que possui uma sucessão apostólica ligada aos apóstolos. Se a gente fizer as contas dos padres da minha igreja, dos bispos da minha diocese, e fazer as contas, se isso é possível, nós chegaremos aos apóstolos. Então, a ideia da sucessão apostólica já servia para demonstrar a legitimidade de uma doutrina. A próxima citação fala sobre Bíblia e tradição. Ele vai dizer: ora, esta é a maneira mais desavergonhada de blasfemar contra o seu Criador. Acontece com isso que já não concordam nem as Escrituras, nem com a tradição. Então já Irineu de Lyon, já pensando em fontes de autoridade que eram tanto a tradição quanto a Escritura. A tradição escrita, a Escritura, e a tradição falada, dita, passada, que não foi escrita pelos apóstolos, mas que foi ensinada. Eles estavam lá, eles estavam muito próximos, eles sabiam o que era isso. Mais uma citação que fala sobre a Igreja de Roma e a sucessão apostólica mais uma vez. Essa é a maior das citações, depois o resto delas são todas pequenas. A citação diz: mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos a maior e mais antiga. Aqui, a tradução, alguns vão dizer que essa tradução dessa edição está um pouco, pode ser melhorada e ao invés de ser a mais antiga, pode ser traduzido como antiquíssima. Então, limitar-nos-emos a maior e antiquíssima e mais antiga conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem, prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela. Com efeito, deve estar necessariamente de acordo com ela, com a Igreja de Roma, por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, toda a igreja deve estar de acordo com a Igreja de Roma, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Algumas pessoas vão dizer, alguns evangélicos sempre dizem que a Igreja Apostólica Romana, é lógico que essa denominação, esse nome, chamar assim, é lógico que ela nunca, inicialmente, não era chamada assim. Mas alguns vão dizer que as doutrinas e os ensinamentos da Igreja Apostólica Romana, e essa questão desse romanismo, eles chamam de forma pejorativa, começa com Constantino no século IV, quando ele, por motivos políticos, finge uma conversão e aí então faz com que o catolicismo seja a religião oficial do Império Romano. Não, o cristianismo não foi promulgado a religião oficial do Império Romano por Constantino. Foi o imperador, depois dele, o imperador que o sucedeu, que promulgou o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. Mas vocês veem que esse foco, esse olhar para a Igreja de Roma não começa depois de Constantino. Não começa. Enquanto a igreja ainda era perseguida e sofreria perseguições terríveis pelos romanos, ainda assim o bispo de Roma era visto como uma autoridade,
Porque sucedeu o apóstolo Pedro. Sucede o apóstolo Pedro, que fundou a sua cátedra lá, como diz na outra citação. Então, o que eu estou dizendo? Você pode falar, os discípulos, os pais da igreja não são infalíveis. Tudo bem, eu estou demonstrando que esse pensamento já estava lá. O texto, então, está nos ensinando, deixando claro que havia já em Irineu essa noção de que deveríamos olhar para a igreja de Roma, que ela possuía uma origem mais excelente e que todas as igrejas deveriam estar de acordo com ela. Então, essa primazia do bispo de Roma já é vista, já é entendida por Irineu de Leão. E, por fim, uma das outras coisas que é comum da igreja católica, de algumas outras igrejas protestantes, como a anglicana também, mas bem comum da igreja católica e muito incomum no meio do meio protestante, principalmente nas igrejas presbiterianas para frente, é o governo episcopal. E o que Irineu de Leão diz? Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. No segundo século ele fala de governo episcopal transmitido a Lino. O Lino que Paulo lembra na carta de Timóteo. Lino é citado na carta a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. E ele é que sucede, então, os apóstolos que lá fundaram a igreja em Roma. Então, por que esse foco tão? Por que é tão importante que Pedro tenha fundado a igreja em Roma? Ele cita sempre Pedro e Paulo, mas por que depois acaba se focando em Pedro? Porque Pedro é o camarada que recebe de Jesus a promessa: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É Pedro que recebe as chaves do reino dos céus para ligar e desligar. É Pedro que recebe a autoridade quando Jesus o chama de canto e 3 vezes perguntando se Pedro o amava, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. É Pedro que recebe essa autoridade, é Pedro que é o líder do colégio apostólico e pastores protestantes admitem a liderança de Pedro sobre os apóstolos. Agora, por fim, para a gente terminar, ainda temos as citações de Inácio de Antioquia. As citações de Inácio, ele diz o seguinte: Inácio de Antioquia, o camarada que foi o discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Então, algumas das citações dele. A primeira citação fala sobre também o episcopado. Então ele vai dizer: assim, unidos em sua submissão e obedecendo ao bispo e ao presbítero, vocês serão verdadeiros santos. Aqui já falando de obedecendo de bispo e ao presbítero, já fazendo uma distinção entre bispo e presbítero, já demonstrando que já se cria, já no segundo século, uma distinção entre essas duas funções, de que bispo era uma coisa e presbítero é outra coisa. Então, essa noção já estava lá tão cedo na história da igreja. Não tem nada disso, essa história de que tudo isso começou depois de Constantino, quando se romanizou a igreja, é uma mentira deslavada, muito grande. Então, outra coisa, outro aqui que deixa mais clara a distinção entre bispo e presbítero, ele diz: seu presbitério, na verdade, que merece seu nome, é uma honra para Deus, está intimamente vinculado ao bispo. Então, os bispos, a ideia de bispo e presbítero já sempre foram diferentes. A função do bispo e do presbítero eram já diferenciadas já no segundo século por Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia também vai continuar dizendo, vai ensinar outras coisas. Para você poder consultar, eu estou lendo agora a carta de Inácio de Antioquia aos Efésios. E eu estou usando aqui uma edição protestante da Mundo Cristão, uma edição protestante, evangélica, que eu tinha antes de me tornar católico. Então não tem nada de manipulado nessa edição, nessa tradução. Outra coisa que ele vai falar aqui é sobre a Eucaristia. Já usando o termo Eucaristia, isso é extremamente comum, nada de estranho para um anglicano, para um luterano, para um presbiteriano. Para alguns presbiterianos, sim, mas principalmente para quem estuda, para seminaristas, para pastor, não, isso não é estranho. Mas principalmente para depois disso, sou estranho aos ouvidos de muitos evangélicos de usar o termo Eucaristia, que já era usado lá. Então ele diz: tentem se reunir com maior frequência para celebrar a Eucaristia de Deus e louvá-lo. Aqui agora outras citações. Aqui só uma curiosidade já sobre Jesus
já olhar para Jesus como Deus. Isso aqui os testemunhos de Jeová gostam de falar que a igreja primitiva não via Deus como não via Jesus como Deus, mas olha, ele diz: pois nosso Deus, Jesus Cristo, foi concebido por Maria, brotando no plano de Deus, tanto a semente de Davi como o Espírito Santo. Nosso Deus, Jesus Cristo, foi concebido por Maria. A eficácia da Eucaristia. Então ele vai falar aqui agora sobre a eficácia da Eucaristia, já indo contra, já muito cedo, já no segundo século, falando contra a noção de que a Eucaristia pudesse ser só algo simbólico e só ceia. Alguns evangélicos falam: não podem chamar de Santa Ceia, porque ceia, santo é o Senhor da ceia. Sim, o Senhor da ceia é santo, mas a ceia também é santa. Então, o que ele diz? Não é só um memorial, não é só algo sem efeito que faz lembrar de Cristo, que é o único efeito que causa no coração é o mesmo efeito de ouvir a palavra, porque é uma encenação do Evangelho. Não é só isso. Ele diz: nessas reuniões vocês devem ouvir atentamente o bispo e o presbítero, e partir o pão, que é o remédio da imortalidade e o antídoto que afasta a morte, mas confere continuamente a vida na união com Jesus Cristo. Então, já claramente aqui uma eficácia do sacramento. A eficácia do sacramento não é um sacramento vazio, não é só um memorial, não é uma simples ordenança, é um sacramento. Inácio de Antioquia aos magnésios. Então ele vai dizer aqui sobre já os domingos, a substituição do sábado pelo domingo. Denominações mais tradicionais vão dizer isso, vão afirmar isso, vão concordar com isso, que o sábado foi substituído pelo domingo pelos cristãos. Que os cristãos guardam o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e não o sábado. E algumas pessoas vão... Mas, entretanto, contudo, é muito difícil você ver essa substituição tão evidente na Escritura. Você vai ver na Escritura, na Bíblia, dizer em Atos, por exemplo, que eles se reuniam para partir o pão no primeiro dia da semana, mas eles podiam partir o pão na terça-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Eles podiam se reunir em qualquer dia da semana. Só está falando que eles se reuniam, só. Não está falando que o sábado foi substituído, que houve uma troca de sábado pelo domingo. Não está dizendo isso. Mas, e muitos presbiterianos, eu já vi, alguns presbiterianos, usarem o exemplo da ancestralidade para provar, por exemplo, o batismo das crianças. Fala, mas é claro, é evidente na história da igreja, lá nos primeiros séculos, você já viu o batismo das crianças, principalmente quando se está debatendo com algum credo batista, é comum que se use, que protestantes usem o argumento da ancestralidade, dizendo: olha, mas já no começo já tem evidências históricas de que o batismo era praticado, então como pode estar errado já tão cedo assim na história? O domingo também substituído pelo sábado, no lugar do sábado, também pode ser visto na história da igreja. De fato, pode ser visto na história da igreja, pode ser visto mesmo, e não pode ser provado totalmente, tão claramente, somente com a Escritura. Para mim, o batismo das crianças pode ser provado somente com as Escrituras, até porque eu era presbiteriano, então eu tinha já essa convicção. Agora, a troca do sábado pelo domingo é um pouco mais difícil de ser provada pelas Escrituras, mas na história da igreja e a tradição deixa isso claro, dizendo: aqueles então que viviam de acordo com as práticas antigas chegaram a uma nova esperança, deixaram de observar o sábado e viveram de acordo com o dia do Senhor, dia no qual nossa vida, bem como a deles, brilhou, graças a ele e a sua morte, embora alguns neguem isso. Então, adventistas do sétimo dia vão dizer: não, começaram com Constantino a guardar o domingo por causa da festa do Deus Sol. Não. Aqui em Inácio de Antioquia, australianos, não é australianos, é australianos. Ele, então, vai falar aqui sobre o governo episcopal como sendo necessário. Ele vai dizer: de modo semelhante, todos devem mostrar respeito aos diáconos, eles representam Jesus Cristo, exatamente como o bispo desempenha o papel do pai, e os presbíteros são como o conselho de Deus e uma associação apostólica. Sem eles, vocês não podem ter uma igreja.
Sem eles você não pode ter uma igreja. Eles estão dizendo, vocês não podem ter uma igreja sem essa estrutura, sem que ela esteja dentro dessa estrutura. Então não é assim, não. Então calma aí, eu posso abrir uma igreja se eu quiser, basta que eu faça essa estrutura para a igreja. Não, não é isso. Você precisa de um bispo, de presbíteros, de diáconos legítimos para que você tenha uma igreja de Cristo, para que você possa dizer que está na igreja de Cristo, para que você possa dizer que é membro da igreja. Então você precisa estar dentro de uma igreja que tem essa sucessão, que tem essa estrutura legítima. É o que ele está dizendo. Você não pode ter uma igreja sem o bispo, o presbítero e os diáconos. Vamos ver, passar para as próximas. Então, continuando ainda em Inácio de Antioquia, agora na sua carta aos esmirniotas, ele vai dizer a respeito do corpo e do sangue de Jesus na Eucaristia. Ele vai dizer: eles se mantêm distantes da Eucaristia e dos serviços de oração, porque se recusam a admitir que a Eucaristia é o corpo de nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que, em sua bondade, o Pai ressuscitou dos mortos. Porque se recusam a admitir que a Eucaristia é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Inácio de Antioquia aos esmirniotas, ele está dizendo que algumas pessoas estão afastadas da comunhão, porque se recusavam a crer que a Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença real de Cristo na Eucaristia, nos elementos do pão e do vinho, já era ensinada claramente. Já era ensinada pelos pais da igreja. Foi ensinada por Antioquia, por Inácio de Antioquia. Outra citação. Essa aqui é sensacional. Pode causar estranheza para algumas pessoas que não estão acostumadas ao evangelho, que não estão acostumados com o termo católico para se referir à igreja. Então o texto diz: fujam do sectarismo, a fonte do mal. Vocês todos devem seguir o bispo, como Jesus Cristo seguiu o Pai. A responsabilidade de seguir o bispo e o bispo legítimo que possui a sucessão apostólica. Sigam também o presbítero como se seguissem os apóstolos, e respeitem os diáconos como se respeitassem a lei de Deus. Ninguém deve fazer coisa alguma em relação à igreja sem a aprovação do bispo. Vocês devem considerar válida a Eucaristia, que é celebrada ou pelo bispo ou por alguém autorizado por ele. Então, se você não tem um bispo legítimo que possui uma sucessão apostólica, a Eucaristia, a ceia, a ordenação, o sacramento, nada disso é válido. Não é válido. Você só come pão. Pão e vinho, ou pão e suco de uva, sem efeito nenhum. Onde preside o bispo, ali deve resumir-se a congregação. Essa parte é muito interessante. Onde preside o bispo, ali deve reunir-se a congregação. Exatamente como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Então, Inácio de Antioquia, já no segundo século, dizendo que onde preside o bispo, ali deve reunir-se a congregação, da mesma forma que onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Então, qual é a Igreja Católica? O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica não é todo mundo que diz professar em Jesus Cristo em todo o universo, em todo o mundo, todos os desigrejados, aqueles que são membros de todo tipo de denominação. A Igreja Católica é essa, que possui a sucessão apostólica, que possui bispos, presbíteros e diáconos legítimos, e onde está ela, está Jesus Cristo, assim como está lá a Igreja Católica.
Por fim, ele vai dizer aqui, acabou, as citações são essas mesmo que eu queria falar, que eu queria demonstrar. Então, esse livro aqui é muito bom. Tem os Pais Apostólicos, as Confissões de Santo Agostinho e o livro Imitação de Cristo. Se chama Clássicos da Literatura Cristã. E essas citações são muito fortes para mim, são bastante importantes. Como eu disse, alguns luteranos e anglicanos e até presbiterianos podem ler essas coisas e pensar, encontrar formas de reinterpretar esses textos, reinterpretar essas citações, ou negá-las mesmo. Mas o que não se pode negar, é que esse ensinamento já existia antes de Constantino. Como dizem muitos, Constantino corrompeu a igreja. Foi a partir de Constantino que a igreja foi corrompida e se romanizou. Isso não pode ser dito, de forma alguma. Era só isso que eu gostaria de demonstrar para vocês, essas citações que eu gostaria de ler com vocês e compartilhar. Espero que isso ajude de alguma forma, que faça pelo menos vocês terem a curiosidade de, se não conhecem, ler mais os pais da igreja, principalmente os pais apostólicos, esses que estão mais próximos dos apóstolos. E é isso aí, minha gente, meus irmãos. Até a próxima.